Façamos hoje a leitura dos capítulos 10, 11, 12 e 13 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra porta, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Glória a Deus, aleluia. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhe esta comparação, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então Jesus voltou a falar-lhe: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o empregado que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. O empregado foge porque é empregado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve outra divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e perdeu o juízo. Por que o escutais? Outros comentavam: essas palavras não são de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus na festa da dedicação. Transcorria a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. E Jesus estava andando pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe perguntaram: até quando nos deixarás em suspense? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Jesus lhe respondeu: eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez as pedras para apedrejar. Jesus lhes disse: eu vos mostrarei muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Eu vos mostrei muitas obras da parte de meu Pai. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus lhe responderam: não é por alguma obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas um homem, te fazes Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na vossa lei: eu disse, sois deuses?
Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Por que então dizeis, tu blasfemas, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por eu ter dito, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não creais em mim. Mas se as faço, mesmo não crendo em mim, crede nas obras, para que venhas a entender e saber que o Pai está em mim e eu no Pai. Por isso procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou das suas mãos. E retirou-se de novo para o outro lado do Jordão, para o local onde João batizava no princípio, e permaneceu ali. Muitos iam até ele e diziam, apesar de João não ter feito sinal algum, tudo o que ele disse sobre este homem era verdadeiro, e muitos ali creram em Jesus. A ressurreição de Lázaro. Façamos então a leitura do capítulo 11 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas, ao saber que ele adoecera, permaneceu ali 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos disseram, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe, o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então, os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que ela se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Ao vê-la chorando, e também os judeus que o acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam-lhe: vem, Senhor. Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Os fariseus conspiram para matar Jesus. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote, naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Misericórdia. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Assim, desde aquele dia decidiram matá-lo. Por isso Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar. E procuravam Jesus no templo, diziam uns aos outros: que vos parece, ele não virá à festa? Os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Façamos agora a leitura do capítulo 12 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Maria unge os pés de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão, como um responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: deixem em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro,
a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou conforme está escrito. Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio, não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim ia acontecer. A multidão que o acompanhava, quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso, a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Alguns gregos desejam ver Jesus. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me seguir, siga-me. E onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus fala de sua morte e glorificação. Agora a minha alma está angustiada. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira, dizia ter dito um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Glória a Deus, aleluia. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu, sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como diz ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse, a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Jesus, a luz do mundo. Então Jesus falou em alta voz, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele
que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Façamos agora a leitura do capítulo 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E quando jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está tudo todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamarás mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes. Não me refiro a todos vós, conheço aquele que escolhi, mas para que se cumprisse a Escritura. O que comia do meu pão traiu-me. Digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que me enviar, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. O traidor é revelado. Havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo: Pergunta-lhe de quem ele está falando. Esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: O que estás para fazer, faze-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso.
Alguns pensaram que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido um pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Jesus anuncia a sua partida aos discípulos. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado. Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu: darás a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A razão da... Bem, então encerramos assim a leitura dos capítulos 10, 11, 12 e 13 do livro de João, da Bíblia Sagrada. Senhor, nós tivemos o resultado das eleições. O Lula ganhou as eleições. Nós, como cristãos, temos que respeitar o resultado das eleições. Isso é democracia. Após a votação, o resultado deve ser respeitado, para que possamos viver em paz. E o que acontece? Não podemos admitir assim, que é necessário que se tome o poder à força. Não. As eleições são soberanas e nós cremos que o povo vai se acalmar no nosso país e que o resultado da eleição irá prevalecer. Mesmo que eu não tenha votado em Lula, mas eu acho que nós devemos respeitar o resultado das eleições para que a paz se estabeleça no nosso país. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Clamamos também, Senhor, pela vida de Carlos, meu irmão, tira espírito de nervosismo, coloca paz no coração dele. Toma também a pastora Neuza, o irmão José Quirino, nossa querida irmã Jandiara. Vai cuidando de todos, Pai, restaurando completamente a saúde. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluias, glórias a Deus.